Capítulo 3º. Dos bens municipais. Artigo 110. Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, semoventes, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao município. Parágrafo 1º. Pertencem ao patrimônio municipal as terras devolutas que se localizem dentro de seus limites. Parágrafo 2º. Os bens municipais destinar-se-ão prioritariamente a uso público, assegurando o respeito aos princípios e normas de proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, garantindo-se sempre o interesse social. Artigo 111. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em seus serviços. Parágrafo único. A Câmara Municipal, através de resolução, fixará os bens municipais necessários aos seus serviços, afetados ao seu uso especial e administração exclusivos. Artigo 112. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Parágrafo 1º. A venda de bens imóveis dependerá de avaliação prévia, de autorização legislativa e de licitação, salvo nos seguintes casos. Inciso 1º. Fica dispensada de autorização legislativa e de licitação. Alínea A. Alienação, concessão de direito real de uso e cessão de posse, prevista no parágrafo 3º do artigo 26 da Lei Federal nº 6.766/79, introduzido pela Lei Federal nº 9.785/99, de imóveis construídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública criados especificamente para esse fim. Alínea B. Venda ao proprietário do único imóvel lindeiro de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação. Inciso 2º. Independem de licitação os casos de alínea A. Venda, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Alínea B. Dação em pagamento. Alínea C. Doação, desde que devidamente justificado o interesse público, permitida para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo ou para entidades de fins sociais e filantrópicos, vinculada a fins de interesse social ou habitacional, devendo, em todos os casos, constar da escritura de doação os encargos do donatário, o prazo para seu cumprimento e cláusula de reversão e indenização. Alínea D. Permuta por outro imóvel ser destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. Inciso 3º. Independe de autorização legislativa a alienação dos imóveis incorporados ao patrimônio público por força de adjudicação de bem integrante de herança declarada vacante, de adjudicação de bem por cobrança de dívida, de arrecadação de bem com fundamento na lei civil e dos bens originários de dação em pagamento por débito tributário, desde que comprovada a necessidade ou utilidade da alienação. Parágrafo 2º. A alienação de bens móveis dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada está nos seguintes casos. Inciso 1º. Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. Inciso 2º. Venda de ações em bolsa, observada a legislação específica e após autorização legislativa. Inciso 3º.
Permuta. Inciso 4. Venda de títulos, na forma da legislação pertinente condicionada à autorização legislativa. Inciso 5. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração, em virtude de suas finalidades. Parágrafo 3º. O município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará a concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. Parágrafo 4º. A concorrência a que se refere o parágrafo anterior poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar a concessionária de serviço público ou quando houver relevante interesse público e social, devidamente justificado. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, inciso 1º, letra B deste artigo, a venda dependerá de licitação se existir mais de um imóvel lindeiro com proprietários diversos. Artigo 113. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Artigo 114. Os bens municipais poderão ser utilizados por terceiros, mediante concessão, permissão, autorização e locação social, conforme o caso e o interesse público ou social, devidamente justificado, o exigir. Parágrafo 1º. A concessão administrativa de bens públicos depende de autorização legislativa e concorrência e será formalizada mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. Parágrafo 2º. A concorrência a que se refere o parágrafo 1º será dispensada quando o uso se destinar a concessionárias de serviço público, entidades assistenciais ou filantrópicas ou quando houver interesse público ou social devidamente justificado. Parágrafo 3º. Considera-se de interesse social a prestação de serviços, exercida sem fins lucrativos, voltados ao atendimento das necessidades básicas da população em saúde, educação, cultura, entidades carnavalescas, esportes, entidades religiosas e segurança pública. Parágrafo 4º. A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, independe de licitação e será sempre por tempo indeterminado e formalizada por termo administrativo. Parágrafo 5º. A autorização será formalizada por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de 90 dias, exceto quando se destinar a formar canteiro de obra ou de serviço público, caso em que o prazo corresponderá ao da duração da obra ou do serviço. Parágrafo 6º. A locação social de unidades habitacionais de interesse social produzidas ou destinadas à população de baixa renda independe de autorização legislativa e licitação e será formalizada por contrato. Parágrafo 7º. Também poderão ser objeto de locação, nos termos da Lei Civil, os imóveis incorporados ao patrimônio público por força de herança vacante ou de arrecadação, até que se ultime o processo de venda previsto no parágrafo 5º do artigo 112 desta lei. Parágrafo 8º. O prefeito deverá encaminhar anualmente à Câmara Municipal relatório contendo a identificação dos bens municipais objeto de concessão de uso, de permissão de uso e de locação social, em cada exercício, assim como sua destinação e o beneficiário. Parágrafo 9º. Serão nulas de pleno direito as concessões, permissões, autorizações, locações, bem como quaisquer outros ajustes formalizados após a promulgação desta lei, em desacordo com o estabelecido neste artigo. Parágrafo 10. A autorização legislativa para concessão administrativa deixará de vigorar se o contrato não for formalizado, por escritura pública, dentro do prazo de 3 anos. Contadas da data da publicação da lei ou da data nela fixada para a prática do ato.